Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou repercutir uma questão que aconteceu na última live que eu tive com dois ex-membros da Congregação Cristã no Brasil. O irmão William e o irmão Léo. Num determinado momento da nossa live, o Léo, que foi diácono, que foi obreiro da congregação, ele falou assim para mim: Pastor Martinez, a CCB não sabe o que é Trindade. Bom, aí nós comentamos, ele estava falando do segundo ponto de doutrina da organização, que tirou as pessoas da divindade, e ele até sugeriu que poderia ser por uma influência sabeliana, ou seja, unicista. Essa ideia unicista é aquela que ensina que Deus se manifestou como Pai, depois se manifestou como Filho, depois como Espírito Santo. Mas só há uma pessoa na divindade. Isso é sabelianismo, ensinado pelo Bispo Sabélio, do século II para o século III. Aí um irmão entrou em contato comigo e falou: Pastor Martinez, o Léo deve estar falando de alguns anciãos que pregaram alguma coisa desse tipo, mas assista esse vídeo aqui do CCBista e youtuber Carlos Einar. Ele está defendendo o arianismo, que é a doutrina das testemunhas de Jeová, onde o Deus Pai cria o Deus Filho e através da criação que ele fez, que é o Deus Filho, ele cria todas as coisas. Isso é arianismo. Ou seja, nega também a doutrina da Trindade e é do século III para o século IV. Aí eu falei, mas não é possível, né? Aí assisti o vídeo dele. Quando eu assisti o vídeo dele, que o irmão tinha comentado, eu fiquei pasmado. Aí liguei para o ancião, que eu não vou citar o nome dele, ele pediu para não citá-lo, porque as pessoas oficialmente da organização, que são líderes, cabeça da organização, eles não têm coragem de ser questionados, nem pelos membros da organização, nem pelos institutos de apologética. Então esse ancião está aqui neste livro, História da Congregação Cristã. O Emildo Coutinho dedica, uma das dedicatórias é feita a ele. Este ancião, ao meu ver, pelo que eu estou percebendo, lá de Tatuí, ele tem mais influência do que eu imaginava, porque ele está por trás do pessoal da Arca da CCB, essa é a minha cosmovisão. E ele está citado aqui no livro do Emildo Coutinho, que é um dos biógrafos, ou agiógrafo da Congregação Cristã. E aí eu, como eu tenho uma certa liberdade com ele, perguntei sobre essa questão do Carlos Einar. E aí ele me mandou uma resposta. Eu não vou transmitir o áudio dele, mas eu vou pegar uma parte do áudio dele e vou ler para você. Eu quero que você preste atenção e veja como a situação é complicada dentro da Congregação Cristã no Brasil. Realmente, eu vou manter a minha posição, há salvos dentro da congregação, porque eu sei que há anciãos que pregam certinho sobre a graça, mas há muita gente perdida completamente dentro da organização por não saber o básico mínimo necessário, mesmo estando lá há décadas. É lamentável isso, mas é verdade. Então assista o nosso vídeo, que é muito importante e vai amplificar a tua visão sobre a problemática. Inclusive você que é da CCB, assista o vídeo, porque isso aqui que eu vou te falar, você, como membro da CCB, tinha que chegar na liderança e exigir deles uma resposta. Então assista meu vídeo. Mas antes, rapidamente, aqui os nossos recadinhos. Nesta oportunidade de sorteio que vamos fazer no dia 30 de janeiro de 2024, nosso primeiro sorteio, aos cadastrados e colaboradores da nossa plataforma no Apoia-se, nós vamos sortear 12 kits de livros apologéticos. Se você quer fazer parte da nossa família, colabore conosco e com certeza você fará parte desta oportunidade de você ser presenteado, que é o nosso sorteio, que a gente faz todo dia 30 aqui no canal.
Sobre o aplicativo do CACP, eu entrei em contato com o nosso webmaster, o aplicativo está atualizando, então agora no início de 2024 ele deve ser atualizado, porque o Android mais novo não está baixando o app do CACP. Mas a partir do próximo mês estará tudo normalizado. Então fique tranquilo que você que ainda não tem o app, porque tem um celular novo, não conseguiu baixar, isso está sendo regulamentado, regularizado para você ter acesso. E se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo para a glória de Deus. Amém? Vamos ouvir aqui o Sr. Carlos Einar, que é um youtuber da congregação, que tem grande influência dentro da CCB, e ele tem um histórico assim. Ele teve um tempo na CCB, cresceu o canal dele, ele tem mais de 1 milhão de inscritos, aí ele achou que não precisava mais dos irmãos, ele saiu da CCB. Quando ele viu que o negócio começou a murchar, ele volta então para a CCB. Ele volta para a CCB, mas ele não nega as heresias dele. E eu quero deixar aqui claro para você, espectador, este Carlos Einar é um falso profeta. Não só porque é membro da CCB, porque ele vai muito além. Já já você vai entender. Então, nessa volta, ele diz que está, segundo o ancião, em comunhão com a CCB, como membro da organização, mas manteve os vídeos heréticos, mais heréticos ainda do que algumas confusões da própria CCB, e dizendo que acredita naquilo. Mas ele está de volta à comunhão da organização. Então vamos ouvir o vídeo dele, que aí você vai entender a problemática. Vamos lá. Eu fiz um corte, pequeno corte, só para você entender. O vídeo dele tem uns 40 minutos, eu não vou passar os 40 minutos. Só um minutinho aqui para você entender onde está a celeuma. Vamos lá. 3 deuses em um só Deus, muitos não sabem nem a origem dessa crença. Ário acreditava em um só Deus verdadeiro, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, e Cristo, gerado por Deus para ser seu filho e subordinado ao seu Pai. E o Espírito Santo, evidentemente, é a força, o Espírito de Deus. Ário foi levado perante o Concílio de Nicéia, que foi presidido pelo imperador Constantino, e Ário enfrentou mais de 300 bispos do clero que defendiam a doutrina de Atanásio. Passaram a adotar o credo de Atanásio, que é o famoso Homousios. Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são Deus, da mesma substância, em um só Deus. A doutrina de Atanásio afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de substâncias idênticas. Para você que acredita que a Trindade é a verdade absoluta, uma doutrina que os apóstolos nunca pregaram, Jesus Cristo nunca falou sobre isso, Jesus Cristo dizia que era menor que o Pai era maior que ele. Os apóstolos diziam que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o único Deus e Jesus é o único Senhor. E até hoje, coitado de Ário, é considerado o herege dos hereges. Então, senhoras e senhores, está aí esse Carlos Einar, um falso profeta, membro da Congregação Cristã no Brasil, provando que aquilo que o irmão Léo disse é verdade. A Congregação Cristã no Brasil, por ter um membro desse, não sabe a importância da doutrina da Trindade. Aí o pessoal aí da Arca CCB, e do pessoal, os youtubers, os outros da CCB, por que vocês não refutam esse cara aqui, esse falso profeta, que está dentro da sua igreja? Engraçado isso, né? Bom, eu vou aqui fazer alguns comentários do vídeo dele, depois eu vou ler o que disse o ancião da CCB a respeito de ter um falso profeta deste aqui dentro da organização. Bom, em primeiro lugar, o Ário não participou do concílio. Já é o primeiro erro dele. O Carlos Einar, tem um livro do Roger Olson, que é a História da Teologia Cristã. Se você quiser o PDF, você pode me ligar, chamar no Zap, eu te mando. Ou você pode comprar o livro, é uma obra-prima. Dá uma lida lá, querido, para você entender um pouquinho das coisas. Então, o Ário, ele não entra no concílio. Presta atenção nisso, Carlos Einar. Segunda coisa, o concílio não é presidido pelo Constantino. Ele é financiado, porque havia um custo para unir todos os bispos do Oriente e do Ocidente num lugar só. Tanto que em 325 foi o primeiro concílio universal, patrocinado pelo Império.
não presidido pelo Constantino. E aqui eu vou te dar uma nota histórica para você compreender. Quem vai defender o arianismo dentro do concílio é Eusébio de Nicomédia, que esse era bispo. Que, inclusive, este cara é o cara que vai batizar o Constantino. Vou te explicar uma coisa muito interessante. Presta atenção, Carlos Einar. O imperador, ele viu uma grande oportunidade, porque quando a igreja condena o arianismo, ela não mata, ela não prende, porque isso não era o costume da igreja. Isso só vai se tornar prática depois que a igreja é estatizada. Então o ário é excluído da igreja, ele vai para o norte do império e ele ganha aquelas pessoas ao arianismo. O imperador sabia que o norte do império não era atingido por Roma e ele queria chegar lá através do poder da religião. Então o que faz o imperador? Ele se promove a ajudar este concílio porque ele tinha uma ideia que era possível conciliar as duas doutrinas, o trinitarianismo e o arianismo. O que acontece? O tiro sai pela culatra, porque principalmente a igreja ocidental, não que a oriental tenha aceito esse tipo de coisa, mas eles, de maneira uníssona, rechaçam fortemente o arianismo. E aqui, Carlos Einar, olha esta informação. O imperador é batizado por Eusébio de Nicomédia, não de Cesareia, que era ariano. E depois que ele morre, um dos seus filhos, que era ariano, prende Atanásio por quase 30 anos por ele defender a doutrina da Trindade. Por fim vem Teodósio, que aí então normaliza, não se envolve tanto, e a doutrina da Trindade prevalece. Mas quase por força imperial, a doutrina da Trindade foi cassada. Então, ao contrário do que você aprendeu com a testemunha de Jeová, o imperador não aceitava a doutrina da Trindade. E o filho do imperador mandou prender por 30 anos o Atanásio. Então, olha que informação preciosa para você entender a doutrina da Trindade. E a igreja, em todos os seus concílios, ratifica a doutrina da Trindade. Outra informação, Carlos Einar, porque eu entendo você não estuda, né? Você é contra o estudo. Presta atenção, amigo. Se você tivesse estudado, você ia aprender que o termo triunidade, que virou Trindade, foi criado por um homem chamado Tertuliano no século II. Só que ele escrevia em latim. E como não havia o Google Translator, obviamente não houve uma tradução simultânea. Então o problema aconteceu do lado grego da igreja. Aí precisou da defesa de Atanásio. Mas tudo que Atanásio defendeu já tinha sido defendido e ortodoxamente colocado por Tertuliano, já no século II. Então a doutrina da Trindade não foi inventada por Constantino, não foi inventada por Atanásio, não, ela já tinha sido sistematizada lá atrás por Tertuliano. Depois foi ratificada em todos os concílios da igreja. Tá certo? Então, gente, essa pessoa não tem informação nenhuma, é um alienado da palavra de Deus. Aí fala bobeiras da Trindade, fala que a Trindade é católica, que a Trindade é pagã, que a Trindade é uma coisa que não é teológica, sendo que a Trindade está de Gênesis e Apocalipse. Lamentavelmente, essa pessoa não sabe o que está falando. Aliás, uma outra nota, viu, Carlos Einar? O próprio Ário era trinitário. Você não sabia, né? Eu imagino. O Ário cria que realmente Jesus era inferior ao Pai, mas ele cria que o Pai tinha feito o Filho e o Espírito Santo. Então ele cria numa trindade. Ficou pior, né? Porque as testemunhas de Jeová creem em 2 deuses. E o Ário cria em 3 deuses. Essa era a visão. Porque você fala no seu vídeo mais para frente, Carlos Einar, que a trindade é 3 deuses. Não, a trindade é um Deus. Uma substância. Uma substância. E dentro da substância, 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não dividimos a substância e não misturamos as pessoas. Outra coisa, filho, é lamentável você pegar o texto onde Jesus fala que ele é menor que o Pai, dentro da natureza humana, e não contextualizar com o que diz o Novo Testamento. É só você ler Hebreus capítulo 2, querido. Mesmo as testemunhas de Jeová, que acreditam que Jesus é o maior dos anjos e menor que o Pai,
acredita que ele foi feito menor que os anjos, porque está lá em Hebreus capítulo 2. Ele foi feito menor que os anjos, do tamanho de um homem. Está entendendo? Então, óbvio que ele era menor que o Pai, no sentido da economia, da aplicatividade da salvação. Então, a Trindade se revela. O Pai projeta, envia o Filho opera a graça salvadora na cruz e o Espírito Santo convence o homem dessa salvação. Se não há uma Trindade, não há salvação. Mesmo porque o próprio Yahvé fala, fora de mim não há Salvador. Então, Yahvé é a Trindade revelada no processo de salvação. Então, sua especulação ou seu sentimento contrário à doutrina da Trindade não se justifica, porque, na verdade, a doutrina da Trindade é uma doutrina ortodoxa e, desde os primórdios da igreja, isso é pregado definitivamente como ponto essencial na doutrina e como ponto essencial para ser cristão. Guarde essa frase. Bom, explicado aqui, quem quiser entender mais sobre a Trindade, no final deste vídeo eu vou deixar uma outra aula que eu dei sobre Trindade, aí você assiste lá para aprender um pouco mais. Vamos então aqui ler então, na verdade ele mandou um áudio, do áudio eu extraí essa informação, porque quando eu vi essa pataquada do Carlos Reinar, eu liguei para o ancião, falei, ancião, a sua ovelha aí, o Carlos Reinar, está pregando isso, isso e isso. Olha o que disse o ancião. Eu abro aspas. Ele diz assim, o Carlos Reinar esteve afastado da CCB por um período. Saiu da CCB e voltou. Ele realmente está errado quanto ao arianismo que ele defende. Ele ainda pensa assim, o que é verdade e não temos como ocultar. Não é pelo fato dele estar aliado ao Ário que a CCB, ou a congregação, se sente no direito de jogá-lo na fogueira, como fez Calvino com Serveto, que tinha essa mesma polêmica. Parece que o senhor, no caso o pastor João Flávio Martinez, é um pouco adepto da truculência da reforma. Então, o que fazer com Carlos Reinar? Assim que ele voltou à CCB, criamos uma boa amizade, uma comunhão cristã como irmão em Cristo. Meu Deus do céu. Então, gente, isso aí dá para você ter uma perspectiva de quão alienados são os CCBistas sobre a teologia e a sua importância na vida da igreja. Obviamente que eles não poderiam ter reconduzido a comunhão um Carlos Reinar apóstata, um Carlos Reinar ariano. Eles tinham que conversar com ele, fazê-lo reconhecer o erro, admitir a falha, mostrar para ele o que é a verdadeira Trindade, e se ele assim aceitasse, então reconduzi-lo à comunhão. Não, eles reconduziram-no à comunhão independente deste ponto, porque na cabeça do ancião, e este ancião aqui que eu estou citando, ainda está 1 milhão de anos na frente dos outros. Esse ainda gosta de estudar. Você imagina o resto. Então, na cabeça dele, este assunto de arianismo versus trinitarianismo é irrelevante, é uma coisa assim secundária, não é tão importante, a ponto de ser colocado como uma questão de excomunhão. Isso não é tão relevante. Ora, se a igreja primitiva excluiu o Ário, é óbvio que a igreja atual não pode aceitar no seu seio qualquer pessoa que nega a doutrina da Trindade. E aqui, meu caro ancião, você que está citado aqui neste livro, né, que é amigo aí do Emildo Coutinho, deixa eu te falar, ancião, presta atenção no que eu vou te explicar, irmão. Primeiro, o caso de Serveto com Calvino não foi o arianismo. O Miguel de Serveto, ele cria numa espécie de sabelianismo em alguns momentos, e outrora ele tinha assim uma espécie de unitarismo. O que é o unitarismo? Que crê que só tem o Pai na divindade. Então, às vezes você lê um texto, porque a gente não tem todos os textos dele, porque muita coisa foi queimada. Então, Serveto, às vezes, dá a impressão que ele era sabeliano,
e às vezes dá a ideia que ele era unitário ou unitarista. Nós nunca saberemos ao certo. Há uma controvérsia sobre isso, mas não tem nada a ver com o arianismo. Outra coisa, realmente Calvino errou, mas ele não errou por excluir a heresia da igreja. Ele errou por queimar o herege. Eu tenho um artigo aqui, muito bem escrito por um jornalista, se alguém quiser eu mando, chamado É Necessário Queimar os Hereges? E tem também um livro escrito por um presbiteriano da editora Martins Fontes. É necessário queimar os hereges? Então a igreja de Jesus nunca matou um herege, nunca queimou um herege. O máximo que ela fez foi cortar da comunhão o herege. Então Calvino errou. Agora, eu não estou queimando ninguém. Eu estou preservando a ortodoxia da igreja de Jesus. Defendo isso. Agora, não tem nada a ver com queimar, com ofender, com agredir alguém. Muito pelo contrário. Eu quero que os falsos profetas se arrependam. Tá certo? Então, voltando aqui à problemática, este texto aqui, esta fala do ancião, mostra como a CCB é débil na esfera teológica. É uma igreja completamente perdida. O ancião não sabe explicar a Trindade. Não sabe ensinar o basilar da doutrina da Trindade. Pior, eles acham que Trindade é uma coisa secundária. Não há motivo para discutir sobre esse assunto ou colocar isso como entrave à comunhão. Meu Deus do céu! Então, irmãos, eu estou só mostrando isso para vocês como a coisa tá feia, ou sempre foi dentro da CCB. Que Deus tenha misericórdia da congregação cristã no Brasil. Bem, se você gostou do vídeo, curta e compartilha. E se Deus permitir, até a nossa próxima oportunidade. Um abraço.